Então, boa noite a todos. É a primeira vez aqui no Portal da Luz, não em Araraquara, eu já venho há muitos anos. Já há 5 anos que eu venho a Araraquara, fora a pandemia, antes. E a minha referência na região chama-se Orson Peter Carrara, meu querido, de mais de 20 anos. Hoje, inclusive, almoçamos juntos. Então, eu estou aqui graças a ele, que é a minha referência, ele que me coloca na estrada e me põe para viajar, como eu venho de Volta Redonda. Deus. Quem senão Deus criou obra tamanha? O espaço e o tempo e as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, e a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração do homem e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Esse belo soneto é de Antero de Quental, em Parnaso de Além-Túmulo, um suicida que desacreditou em Deus, arrependido. Se junta à turma dos poetas e as 3 poetisas, Alta de Souza, Carmen Cineira e Marta, e mandam, através de Chico Xavier, os belos poemas, poesias, sonetos, organizados por Emmanuel. Por que começamos o nosso tema com Deus? Minha mãe sempre dizia, quem perdoa é Deus. Eu venho de uma família espírita. E o nosso tema, a coragem de pedir perdão. Por que Jesus trouxe o perdão? Porque o Pai de amor e bondade, sabedor das nossas imperfeições, destinou a esse planeta um dos, não é o exclusivo, filhos que galgaram degraus e evoluíram. Então ele faz assim, vai lá e toma conta daquele mundo em formação, vai surgir novos espíritos, vai lá cuidar daquela turma. E ele veio, como outros, evoluidíssimos como Jesus, na categoria de espíritos puros, que estão lado a lado, não são deuses, aproximam-se de Deus, então ele vem e traz a lição do perdão. E que lição é essa? Diversas, inúmeras, variadas, porque ele precisava, lá no meio daquele povo radical, apegados a uma lei, olho por olho, dente por dente. Bateu, bate de volta. Arrancou um dente, arranque outro. Jesus vem, não é bem assim. A história é outra. Reconcilie. E ele falou, explicou. E a turma, lá daquela região até hoje, ainda não aprendeu a perdoar. Por que a guerra? Por que as divisas? É secular, é milenar, na época de Jesus já havia. Antigos sumérios, persas, hebreus, os sírios, a mesma história se repete. Por que ele os alertou? Porque conhecia, conhecedor profundo da alma humana. E Allan Kardec, a nossa luz reencarnada na França, no século XIX, traz essa missão. Ele organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, com as bem-aventuranças, e traz no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E quem é misericordioso? Todo aquele que está pronto a ter misericórdia. E Kardec abre o capítulo 10 exatamente, perdoai para que Deus vos perdoe, com 2 textos. E Jesus orientou a sua turma, seus apóstolos, quando tiveres alguma coisa contra teu irmão,
chame-o em secreto e resolva, sem destaque público. Mais um dos que ouvia, conforme Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 22, aí traz essa lição maravilhosa para a nossa humanidade. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu terei de perdoá-lo? E ele quantificou, Simão Pedro, até 7 vezes? E Jesus lhe diz, não, Pedro, eu não lhe digo até 7, mas 70 vezes 7. Terminou a questão. Kardec, ao nos explicar, esclareceu. O 70 vezes 7 é sempre, porque se fizermos a conta, encontraremos o número, 140. Talvez se anotássemos, nós poderemos perder a conta. Até chegar lá no 140, podemos perder. Quando nós vemos a conta do 70 vezes 7, trazida por Jesus, nós vamos ver então que é sem limites. E por que o 7? Na tradição representava a totalidade. E lá naquele meio, 7 dias foi criado o mundo. Pedro buscou o 7 como totalidade e levou. Até 7 vezes, nós vamos contar com outro detalhe, interessantíssimo daquele tempo. Jesus não 7, além. Richard Simonetti, que eu admiro tanto, hoje no plano espiritual conheci, Richard Simonetti esteve em Volta Redonda com obras belíssimas, interpretações do Evangelho, nos conta, no livro Não Peques Mais, que era uma prática, naquele tempo, os rabinos orientavam perdoar 3 vezes, para nós vermos que já era recorrente o problema e os agravos. Então o rabino resolveu orientar quem eu procurava lá na sinagoga que até 3, tá? Dá uma ajuda, 3 vezes você perdoa. Já era comum aconselhar com o religioso, como que eu posso fazer então o perdão? 3 vezes. Aí vem Jesus e muda a história. Eu não vim destruir a lei, mas dar prosseguimento a ela. Ampliá-la ao conhecimento de 2000 anos e alguma coisa atrás. E nós estamos no século 21 estudando sobre o perdão. Nessa casa, no Portal da Luz, nessa noite, 15 de maio de 2026, com a permissão dele, do Pai, de amor e bondade, que nos perdoa incessantemente. E que a gente, às vezes, no nosso bate-cabeça, esquecemos da misericórdia por nós. E Kardec vai, no capítulo 10, desenvolvendo o argueiro e a trave no olho. O sacrifício mais agradável a Deus, que era prática comum, sacrificar animais, doar frutos para Deus, barganhando o pedido de perdão. Vem Jesus e fala, não faça isso. O serviço mais agradável, o sacrifício mais agradável, a oferenda mais agradável é você reconciliar com seu adversário. Volta lá e resolva a questão. Aí vem Kardec e vem desenvolvendo os capítulos. E ele entra nas instruções, na sequência, com textos maravilhosos do perdão das ofensas, as entidades que trabalharam as instruções dos Espíritos. Mas antes de chegarmos nas instruções, em nossa opinião, uma das histórias mais marcantes do Evangelho. Não julgueis, para não ser julgados. Atire a primeira pedra. Imaginemos, 2000 anos atrás, uma adúltera
Conforme a narrativa de João, capítulo 3, pega em adultério. É o texto que está lá de Kardec, que nós estamos trazendo para reflexão. Mandava Deuteronômio, que era a lei civil, lapidar os adúlteros, tanto a mulher, tanto o homem, até a morte. Era a pena. Lei civil daquele povo. Ou seja, não tinha escapatória. E ainda é no mundo islâmico. Ainda existe Afeganistão, Paquistão, eles apedrejam até a morte. É a lei deles. Jesus estava em Jerusalém, na praça ensolarada, e vêm os fariseus, os escribas, com a mulher pega em adultério. Quem vê os filmes bíblicos vão lembrar dessa cena. Ela é arrastada e jogada no centro da praça, e eles pedem então um veredito a Jesus. Essa mulher foi pega em adultério, manda a lei que nós a apedrejemos. O que tu dizes disso? Jesus abaixou e continuou escrevendo no chão. Eles insistiram, então ele levanta, conhecedor profundo da alma humana, joga então a sentença, como se fosse um juiz. Aquele dentre vós que estiver isento de pecado, atire a primeira pedra. Abaixou e continuou a escrever. Em outras palavras, jogou uma reflexão profunda em cada homem ali presente, só ela na praça. Era a lei. Era a lei, repetimos. Era pegar a pedra e acertá-la. Só que uma luz a defendeu, Jesus. Levou a eles a entenderem quem são vocês para julgá-la, se vocês são adúlteros também. Vocês também deverão ser apedrejados. Conforme a tradição, saiu um a um, primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, deixaram as pedras. Na praça só ficaram Jesus, a mulher e as pedras. Todos foram embora. E ele pergunta, Senhor, ele pergunta a ela, mulher, onde estavam os que lhe condenavam? Não, Senhor, ninguém me condenou. E aí ele dá o veredito. Vá e de futuro não tornes a pecar. Repetimos, só está em João essa passagem. Como está da Samaritana, como está de Nicodemos, como está outras passagens, único evangelista a narrar. Aí agora nós vamos trazer os bastidores, que talvez o público conheça ou não, o desdobramento dessa história. Antes de começar, alguém conhece o desdobramento dessa história? Essa história não parou na praça de Jerusalém. Alguém a conhece? Conhece? Ninguém conhece? Então vocês vão conhecer. Amélia Rodrigues, o Espírito, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Pelos Caminhos de Jesus, nos conta o que aconteceu com a adúltera. Ela foi socorrida, ela foi liberada pelo Mestre, ela não foi apedrejada. À noite, em Jerusalém, na casa que ele estava hospedado, ela foi pedir uma audiência, porque ela estava livre, socorrida, auxiliada, reerguida, mesmo adúltera. Ela pede audiência, Jesus a aceita e a recebe. Então ela vai pedir a ele para orientar a ela o que ela faria a partir de agora da sua vida. Uma vez desacreditada diante daquela sociedade como adúltera, e contou a Jesus a história dela, casada. O marido foi para as noitadas, a abandonou. O sedutor, vendo a condição dela de abandonada, rondou até que conseguiu seduzi-la. E ela foi pega em adultério. E ele fugiu, o sedutor. O marido, lógico, vendo a situação, botou ela porta fora e mandou o povo, vamos apedrejá-la. E ela diz a Jesus, o que eu faço da minha vida a partir de agora?
Aí a lição é lindíssima. Vamos tentar trazer a essência, porque o texto é belíssimo de Amélia Rodrigues. Jesus diz a ela: encontrarás o meio de reparação. Confia em Deus. Opinião pública passa, as pessoas esquecem. Deixa eu te seguir, Senhor. Ele diz: não poderei, mas eu serei o lume de sua vida. Repetimos a frase. Ele disse a ela: encontrarás um meio de reparação. É o nome dessa lição, encontro de reparação. Ele não a isentou do problema, não a condenou, sugeriu, respeitando o livre-arbítrio: não peques mais. E ela pede uma orientação: o que eu faço, Senhor? E ele lhe diz: vá em frente, eu estarei contigo. Encorajou-a, sofrida, quase lapidada, reergue-se moralmente e parte de Jerusalém para o Líbano, para a cidade de Tiro. E lá ela constrói uma estalagem para receber doentes, moribundos, sofridos. Tornou-se uma referência na região. 10 anos se passaram, como diz Amélia Rodrigues, o Espírito. 10 anos depois, ela já era uma referência em Tiro, no Líbano, como uma mulher caridosa, que recebia as pessoas e falava sobre Jesus. Chega para essa mulher, que já tinha uma fama na região de Tiro, no Líbano, um homem totalmente desfigurado, 10 anos depois, totalmente desfigurado, não lepra, chagas, feridas. Ela o recebe, porque ela era caridosa. Ela aprendeu a lição de Jesus, porque ela foi socorrida. E ela passou a fazer a melhor lição, a caridade. Como sabiam que ela poderia acolhê-lo, levaram a ela os homens que o recolheram no caminho. E ele chega desfigurado, e ela, com seus ungüentos que ela preparava, ela começa a limpar esse homem, as feridas, e fala ali sobre Jesus. E vai falando sobre Jesus. Ele a pergunta: esse homem que você está falando é o Galileu que morreu na cruz? Sim, ele mesmo. Ele me salvou há anos atrás. Ah, eu o odiei muito. Mas por quê? Ele salvou a minha mulher, que adulterava contra mim. Ela estava diante do marido. Ela volta 10 anos atrás. Na noite que ela pediu uma audiência ao Cristo, que orientou-a: terás um meio de reparar o agravo computado. Ela passa a cuidar do marido. Em chagas, ele não a reconhece. E a belíssima lição termina assim: agora dorme em paz, porque nós dois encontramos Jesus. Aí o público pode estar perguntando: mas e o sedutor? Ele deveria ser apedrejado também. O que aconteceu com ele? Nós temos a outra obra. Trigo de Deus, mesmo espírito, Amélia Rodrigues, que no nosso coração é um espírito assim como uma capacidade de descrever os aspectos geográficos, políticos, sociais daquela época como muita maestria, igual a Joana de Ângeles. E o mesmo médium, Divaldo Pereira Franco. Em Trigo de Deus está a lição: o destino do sedutor. Ele continuou seduzindo,
que era fácil as mulheres serem pegas em adultério. Só que ele fugia. E as mulheres, a parte mais frágil, ficava apedrejada. E ele foi fugindo, e ele foi de del em del, de galho em galho, ele foi fazendo, até que a sífilis o atingiu. E por ser sifilítico também, conforme está nos livros antigos, ele tinha que ser banido da sociedade, porque ele era contagioso. Ou seja, ele portava uma doença a qual era contagiosa, ele não podia ter contato íntimo com ninguém. E sifilítico, então, ele é banido da sociedade. 10 anos também depois. Aonde ele vai encontrar guarida? Lá na Casa do Caminho com Simão Pedro, na estrada do Jope, nos arredores de Jerusalém. Sabedor que os apóstolos eram caridosos, recebiam todos, menos os leprosos, que se não contagiaria, mas acudiam, orientavam, amparavam, acolhiam. E ele bateu lá naquela porta, pedindo a Pedro para ser aceito, apesar da doença. E conta a Pedro o drama dele. Eu sou aquele que seduziu aquela mulher, que foi socorrida por Jesus. Pedro recorda, lembra-se de tudo. Ficou impressionado, meu Deus, aquele homem, então, ele socorrido, está aqui na minha porta pedindo ajuda. Pedro o acolhe, o traz para a Casa do Caminho. Cuida dele, cuida da doença. E dá um ofício para ele como voluntário, para cuidar das hortaliças, cuidar dos alimentos, cuidar dos assistidos da Casa do Caminho. Porque Pedro aprendeu a lição. Pedro ouviu de Jesus, perdoa até 7 vezes, não, 70. Então Pedro dá a esse ser a oportunidade também de recomeçar, apesar dos enganos cometidos. Acolheu o sedutor, arrependido do que fizera. E doente, cai em si e muda a rota equivocada que ele vivia. Das histórias mais fortes que o Brasil viu, nós vamos trazê-la agora. Quando se fala em perdão, logo nós nos remetemos a essa história que marcou tanto a minha mente, o meu coração, quando eu assisti aquilo tudo naquela época. E quando aquele pai vai para a televisão e disse que perdoou, e eu assisti aquilo tudo, eu passei a admirá-lo muito. Massataca Ota, 1997. O menininho Ives Ota é sequestrado em São Paulo, perto de nós. E no cativeiro ele reconheceu seus sequestradores. Qual é a história? Massataca Ota e Keiko Ota foram os fundadores, os precursores do 1,99 no Brasil. E a loja começou a fazer sucesso, lá na década de 90. Tanto sucesso que eles tinham que ter os seguranças, porque o negócio cresceu muito, todo mundo conhece, o 99 fez muito sucesso quando chegou, 1,99, todo mundo sabe os produtos desse valor. E eles eram os proprietários originais do 1,99. Os seguranças, que eram 2 policiais militares, tiveram a infeliz ideia, vamos sequestrar um menininho, porque eles têm muito dinheiro. Quer dizer, próprio segurança que deveria fazer o trabalho de segurança, não estamos julgando, só estamos contando a história. Mudou a rota e fez uma outra história. Vamos sequestrar o Ives, o menininho deles, e vamos pedir dinheiro de resgate. E assim foi feito. Paulo de Tarso e Sérgio Eduardo, os 2 policiais. E contrataram um motoboy de nome Adelino para fazer toda a trama. Ele ia até a casa de Keiko e Massataca Ota, na ausência deles, que estavam cuidando dos negócios, chamaria a babá com uma ramalhete de flores, dizendo que tinha que entregar para ela, de algum admirador. E aí a babá abriu a porta, flores para mim? Ele rende a babá, invade a casa e pega o Ives, o menininho, leva-o sequestrado.
o motoboy a mando dos seguranças. Naquele tempo, nós não tínhamos, como hoje, a facilidade do celular, das câmeras. 1997. Mas tinha a facilidade do rastreamento de qual orelhão estão subornando essa família. Então, eles tinham condições. Então, a polícia fez esse rastreio. Qual é o telefone público, o orelhão? Todo mundo já ouviu falar no orelhão, coisa do nosso passado, que hoje não tem mais, mas era aquela cabine com uma orelha em algum ponto da cidade, nas calçadas principais, da onde ele ia e pedia a extorsão, o Adelino. Porque o Ives foi para a casa desse Adelino, o motoboy, escondido lá, até eles conseguirem. Só que, no cativeiro, o Ives reconheceu um dos seguranças. Qual a opção? Vamos dar um remédio para esse menino que ele vai morrer. E ainda atiraram em Ives para matá-lo de vez. Pelo orelhão, identificaram de onde estava vindo a chamada. Então fizeram um cerco, chegaram no local, pegaram Adelino no orelhão, forçaram a ele entregar a quadrilha. E aí ele teve de contar a história toda. Mas os policiais não acharam o corpo, porque contaram a história. Mas e o menino? Pegaram os 2 seguranças, prenderam os 3, Adelino, Carlos Eduardo, Paulo de Tarso. Mas cadê o menino? Cadê o Ives? A polícia faz uma sindicância, vai para a casa de Adelino. Tudo programado para encontrar. Viram debaixo do berço uma terra ligeiramente removida no assoalho. Estranharam. Cavaram, encontraram o corpo de Ives Ota. É dramático contar tudo isso, mas é a história. Nós não estamos aumentando nem em nenhum ponto. É a história que está sob Massataka Ota. Aí Massataka descobre tudo. Como o pai, que mataram o filho de fato, o menino não estava sumido. E aí ele começa a exercitar o perdão, apoiado pela Keiko Ota. E ele foi à prisão e perdoou os assassinos de seu filho, Ives Ota. Foi um clamor popular, só que ele foi para a televisão e deu a entrevista, que é assim: eu perdoei, porque eu não trarei Ives de volta. A única forma que eu tenho de me libertar é perdoar. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são 2 mecanismos libertadores da culpa. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, Culpa. Esse é o nosso texto dessa noite. De Joana, a coragem de pedir perdão. É fácil? Não. São muitas tragédias, são muitos crimes passionais que nós assistimos diariamente. Volta e meia, já estou até desligando. Eu já estou com hábito, agora começa, eu já desligo, já saio da sala, eu não aguento. É a outra que foi jogada do 13º andar, é o outro que matou no dia do casamento, é a outra que está com som alto. Meu Deus! Por isso nós temos que pedir a Deus pela humanidade. Tresloucada, fazendo o equívoco atrás do equívoco. Porque no texto desse capítulo 10, nas instruções dos Espíritos, está lá perdão das ofensas. Por que Kardec trabalhou exaustivamente o assunto? Sabedor que com a nossa imperfeição e inferioridade, o problema é contingente, ele é alarmante, ele é abrangente. São muitas histórias, acabamos de citar, nós nem enumeramos, o público imaginou o que nós estamos selecionando, porque são recentes. Principalmente os passionais, que se desentendem, estavam juntos. E por uma ruptura
opta em tirar a vida. Há pouca semana, na família em São Paulo, aquela coisa assim, meu Deus, e a câmera ainda filmando aquilo tudo. E aí a gente começa a assistir, aí a opção, desliga ou sai da sala. Eu não aguento, eu não tenho capacidade de assistir aquilo. Mas aí eu já comecei a ver um pouquinho, aí um pouquinho eu vi, e como espírito eu saio correndo fazer uma prece pedindo a Deus, para me acalmar também, porque a cena é muito estarrecedora, porque estão filmando, por causa das câmeras locais. E é lógico que é uma forma de encontrar e a justiça do homem começar a resolver, porque é de Deus, branda, nunca punitiva, dá esse autor a forma de voltar e se reconciliar com o adversário, como essa história agora. Missionários da Luz, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Muitos devem ter lido. Capítulo 13, reencarnação. Segismundo sendo preparado para voltar como filho de quem ele tirara a vida. Do Adelino, igual o nome do motoboy. E da Raquel. Qual é a história resumida? No passado, Adelino e Raquel eram cônjuges, estavam juntos. O Segismundo rondou também como sedutor, tentando ficar com a Raquel e não conseguiu. Ele matou Adelino. Volta para o plano espiritual com o débito, o assassino. Voltam para a terra reencarnados, Adelino e Raquel, e tem um filhinho, Joãozinho. Raquel num grau de uma ascendência espiritual bem mais evoluída que Adelino. Fazem a prece naquela noite porque o espírito de Segismundo já estava no ambiente junto com o Herculano, André Luiz como assistente para ver a preparação para reparar e se reencontrar pelo perdão com o futuro pai. Que é a realidade, tem que resolver. E Segismundo se arrependera. E tinha se melhorado no plano espiritual, e inclusive tinha bônus hora de trabalho no bem como espírito. Então ajudaram, inclusive o Herculano, que era o mentor da situação. Vamos então para aquele lar. Então, em desdobramento noturno, o Adelino, emancipado de sua alma, encontra-se com Segismundo dentro de sua casa, levado pelos mentores amigos de André Luiz como observador da história. Aqui está seu irmão. E aí o Adelino fica apavorado, porque o reconhece como algoz da vida passada. Fica apavorado de ver aquele espírito dentro do lar dele. Tenta acordar o corpo, não consegue, porque Herculano então junta em sintonia vibratória positiva e pede a Adelino: ouça o nosso irmão. Era Segismundo, arrependido, que estava ali pedindo perdão pelo crime que ele fizera a Adelino. E a irradiação é tão positiva que Adelino escuta, porque tem uma fala nesse texto que é belíssima. Segismundo pede perdão a Adelino em nome de Jesus. É o suficiente para tocar qualquer coração endurecido. Adelino perdoa. E aí vem um texto explicando o que estava naquele perispírito armazenado há tempos de ódio pelo crime de uma outra vida, para nós vermos como nós guardamos. E fica tudo imantado, irradiado, plasmado no perispírito. Isso faz mal. Temos que trabalhar isso, e graças a essa luz chamada doutrina espírita, que é dos espíritos, codificada por Allan Kardec, é que nós estamos fazendo o dever para aprender, apesar da nossa imperfeição. E aí vem o texto: o perdão de Adelino foi sincero. Foram dissipadas manchas de ódios impregnadas durante muito tempo.
Então ele dissolveu de seu perispírito tudo aquilo que ele guardava de mágoa, de rancor daquele assassinato. Estende a mão e perdoa Segismundo. E aí é preparada a volta de Segismundo como filho de Adelina e Raquel. Não voltaria totalmente isento, apesar do arrependimento. Teria um problema coronário, porque foi aqui que ele atingiu Adelina na vida passada. Então ele voltaria sim como filho do casal, que já tinha o Joãozinho, mas com essa região desestabilizada, coronário, coração, para reequilibrar-se perante uma lei inquebrantável, lei de causa e efeito. Que é uma lei que rege o equilíbrio universal. E que Deus não castiga, mas nos dá a maneira de reparar. E essa luz prometida por Jesus, e eu vos enviarei o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, para vos lembrar e relembrar outras coisas, que é o Espírito da Verdade, ou em outras traduções, o Espírito Santo, ficará eternamente convosco. E só é eterno aquilo que não deteriora as palavras, os conhecimentos, as instruções que nós recebemos. Que isso tudo que nós estamos ouvindo nessa noite, estudamos, relemos, pesquisamos, ouvimos em outras palestras, os espíritos desencarnados que estão absorvendo esse trabalho dessa noite, sabem disso, porque eles possuem algo impenetrável, a inteligência, que é de cada um. A escolha individual, o livre-arbítrio, eu posso ou não posso perdoar, mas é melhor à luz do Espiritismo. Só essa doutrina, só essa filosofia, somente essa ciência estaria no nosso mundo comprovando tudo isso. Ciência, porque comprova a perpetuação do ser. Filosofia, porque nos mostra, é impossível uma única existência. E é religião, porque revela os ditos mistérios do além-túmulo. Os mortos se comunicam porque eles existem. Eles continuam vivos. E são eles que vêm nos orientar. E é tão lindo o cabedal desses espíritos, a contingente, os basilares, os luminares, que eles em prolegômenos colocaram os seus nomes canonizados, para mostrar, sou eu mesmo, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo, e a turma dos santos canonizados vieram junto com Kardec, entre outros tantos como Fénelon, Lacordaire, os famosos daquela época. São João Evangelista, eles colocaram o nome reconhecido pela igreja, mostrar, sou eu mesmo, que eu era católico lá da igreja e agora eu trabalho pela luz, para Jesus. Em nossa opinião, uma das questões mais belas de ver que são os santos, como São Luís, como Santo Agostinho, os que mais trabalharam as questões das obras, principalmente o Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos nortear e para calar os detratores, os implicantes com os espíritas, com o Espiritismo, porque prossegue trabalhando que é para Jesus. A elucidação, clareamento de almas, trazendo esse assunto fortíssimo do que trouxemos essa noite, essa necessidade vital ao ser, que mais adiante no capítulo 12, quem lê vai lá e vê, amai os vossos inimigos, e Kardec trouxe os inimigos desencarnados, cheios de revide, cheios de revanche, como Segismundo. Aí tratados, melhorados, reeducados, mudam o roteiro, pedem perdão para recomeçar uma nova trajetória.
são os nossos lares. São aqueles que voltam anos depois, como a história da adúltera, para reparar, para ela ajudar, para ela acudir. Aquele que foi, aquele que a abandonou, aquela que foi, aquela que a abandonou. Volta, pedindo perdão. Que em latim quer dizer perdonare. Per, total. Donare, doar, integralmente. Pedimos a autorização da casa e trouxemos, com a devida autorização, porque eu sempre peço autorização, eu não faço, porque não é para mim. Não é comercial. Esse livro é doado por Lar Espírita em Manzilá, que é uma creche em Volta Redonda. 300 crianças carentes, e 99,9% são crianças evangélicas do bairro Belmonte, em Volta Redonda. É uma creche espírita que acolhe um público evangélico. Esse é o nosso espiritismo. Sem barreiras, sem cancela na porta. Pode entrar. A mãe está desempregada, o pai está preso, pode ficar. Tínhamos 300 crianças, já estamos com 320, quase 350. Porque aquele coração tão grande, a mãe está endividada, a mãe não tem onde deixar, pode ficar. Aí põe água no feijão. Porque a verba, lá de dezembro, da matrícula, tinham 300 crianças matriculadas. Em fevereiro, bate a porta uma mãe. E mais outra. E o pai foi preso. É um bairro muito periculoso em Volta Redonda. Aí o coração da creche pode ficar. Pode ficar, a gente dá um jeito. Pode trazer. Pode ficar, são bebês. É berçário. Até o maternal. Então, quem tiver dúvida, está escrito aqui dentro do Doado por Lar Espírita em Manzilá. Eu conheço, desde quando estava no papel com essa minha amiga, que é a presidente da casa. 25 anos nesse bairro. E Perdonare, hoje, são os últimos livros. Está na versão e-book, nas lojas digitais, quem compra já cai lá na conta da creche, para ajudar a nossa querida. Com um trabalho tão digno em Volta Redonda, junto a um colegiado de mulheres. A maioria são mulheres que estão lá dentro. A líder e a turma que está ao lado dela. A líder é minha amiga, Eliana Itaboraí, amiga de longa data e de outras vidas. E Perdonar é um romance onde o perdão faz parte. Começa no núcleo cigano, na Espanha, no século XV, um crime, um engano entre os ciganos. No século seguinte estão em Portugal, recomeçando o mesmo núcleo, mas tem um espírito na dianteira, como todas as histórias têm, a Marisol, acudindo a todos, depois eles vão para a Itália, reencarnam na Itália o mesmo núcleo, o mesmo bate-cabeça, a mesma dificuldade, só que o crime começa a ser resolvido na Itália. Quando os opositores se reencontram como pai e filho adotivo. Para se restabelecerem na França, na época de Kardec, como irmãos por partes de pais. E aí o spoiler final, e resolvem no Brasil, quando um renasce como filho e o outro é o pai. As histórias se repetem, sim. Se repetem. Mas por que elas se repetem? São as nossas histórias, sem exceção, de cada lar aqui representado. Está lá naquele lar aquele do opositor do passado. Está lá no outro lar aquele que foi inimigo do passado. Aí aquelas impressões, aquelas cismas, aquelas turras naturais nossas. Vivemos em outras ocasiões. E lá nós nos comprometemos. Por isso, a coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos libertadores da culpa. A todos os presentes, votos de muita paz. Obrigado pela oportunidade que José Ibério me deu nessa casa
muito prestativo, uma agenda longa de muito tempo, e eu termino emocionado porque a agenda se cumpriu, sempre com a permissão maior. Que se não fosse os amigos do lado de lá, talvez algum obstáculo não me deixasse estar aqui hoje. E a turma do lado de lá, que é logo aqui mesmo, do nosso ladinho, me favoreceu estar aqui para trazer a coragem de pedir perdão. Muita paz a todos, com a graça de Deus.